Raízes da Germanidade, programa para enfatizar ações, atos e fatos do ICPA, Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, começa agora. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Bom domingo, ouvintes! Estamos hoje aqui, dia 13 de julho. Está chegando! Ela está chegando! Ouvimos tanto na Rádio Agudo. A Volksfest em Agudo está prestes a acontecer. Temos alguns dias ainda, mas já vamos começar a tratar sobre a temática. A Volksfest em Agudo acontece no dia do colono e motorista, em torno do dia do colono e motorista. O dia do colono e motorista, dia 25 de julho. Este ano, então, começam os 201 anos da imigração alemã no Brasil. Então, até o dia 24, estamos ainda nos 200 anos do bicentenário da imigração alemã, que tanto falamos no ano passado. Hoje temos a participação especialíssima aqui de Paulo Augusto Wilhelm, que é o nosso criador do programa, quem apresentou durante muito tempo o Raízes da Germanidade e que vocês ainda ouvem na introdução do programa. O meu pai, né? Eu vou ver como eu vou tratá-lo durante o programa, isso é um tanto complicado, né? Essa relação pai e filho, a gente às vezes então dá uma escorregada e vou chamar de pai. Mas eu o convidei, e a Lisane também foi quem sugeriu, né, esse convite, então, para falarmos sobre o dia 25 de julho, como ele veio até Agudo. Porque em Agudo, na colônia Santo Ângelo, o dia da imigração é 1º de novembro. Por que 25 de julho é comemorado em Agudo? Desde quando? Vamos tratar sobre isso. Bem, ouvintes do Raízes da Germanidade, como é bom participar deste programa. Este programa tem valor. Este programa é importante para a cultura e para a germanidade. Vamos lá. Aurélio Porto escreveu no livro O Trabalho Alemão no Rio Grande do Sul, numa das edições ampliadas de 1996. Vieram inaugurar no Rio Grande o trabalho livre e eficiente, que seria, pelos tempos adiante, um dos passos iniciais da prosperidade do torrão gaúcho. 38 pessoas, homens, mulheres e crianças de origem alemã. Com esta é uma introdução do texto do escritor Aurélio Porto, quando ele fala da chegada dos imigrantes alemães. Esse fato também nos é familiar, ele nos é conhecido, porque nós temos muito claro isso desde sempre, quando celebramos o 25 de julho. É por causa da imigração alemã. Em 1824, em linha Cânhamo, na feitoria do Cânhamo, em São Leopoldo. Esta é a razão. Muito bem. A chegada de imigrantes alemães. Por que são chamados colonos? Porque inclusive você, Yolanda, perguntava por que dia do colono em 25 de julho? Porque estes que vieram no processo de migração, de emigração, saída da Europa e imigração, aqui no Brasil, patrocinado pelo governo imperial, por inspiração da imperatriz Leopoldina, eles vinham ser pessoas livres, não escravas. Portanto, aquele que vinha para ocupar a terra, nela cultivar
e tendo ele o resultado do seu fruto, do seu trabalho, podendo vender a sua produção, ele era um homem livre, ele era denominado colono. E então aconteceram as vertentes. Uma vertente que defende que o 25 de julho é dia do colono por esta razão, por ser comemorativo da chegada de pessoas livres que vieram para ocupar um território. Este é um aspecto. Outra vertente é a de que o colono seja a pessoa ligada à terra. Efetivamente, pessoa que é ligada à terra, ligada ao cultivo da terra. Nós temos claro de que na imigração alemã, tanto aquela de 1824, quanto depois aqui na colônia Santo Ângelo, não vieram apenas colonos agricultores, vieram também artesãos, vieram professores, vieram pessoas de várias ocupações na Europa e que aqui também desenvolveram. Tanto é que vieram crianças, vieram famílias inteiras, tanto é que o Vale do Sapateiro, o Vale dos Sinos, é a região do calçado hoje, por força deste processo do artesanato em couro. Então, aí tem essa vertente de que, ainda assim, predomina em alguns aspectos a vertente de ser dia do colono, porque os imigrantes que vieram seriam pessoas voltadas ao cultivo da terra. E como chegou-se então aqui em Agudo a comemoração do Dia do Colono e depois também incluiu-se o Dia do Motorista? Como se deu essa questão aqui em Agudo? Bem, Yolanda e ouvintes, Agudo e região é ocupada, enfim, foi colonizada, foi fundada a partir do processo da imigração germânica. Então era muito natural que também essa data fosse referenciada. E em Agudo, a história conta que a cada período era lembrado, a cada período, a cada 25 anos lá atrás, eram referidos os processos de imigração, eram festejados. Mais tarde, em 1938, chegou a Agudo o pastor Richard Rudolf Brauer. E em algum tempo deste, já então na década de 60 do século passado, ele passou a realizar a cada 25 de julho, no Monumento ao Imigrante, onde é hoje a esplanada do monumento, o espaço é o mesmo, mas não havia esse espaço público, ele era dentro de um potreiro. O pastor vinha com amigos da igreja luterana e com a companhia também do Hoffnungsvoller Singerkreis, ou seja, as cantoras cheias de esperança, as senhoras luteranas, a dona Isa Ruth Schmitz e outras tantas, a professora Sigrid e outras tantas acompanhavam e passavam a fazer esta pequena celebração lá no monumento. Eu participo deste ato desde o início dos anos 80, pois quando a Rádio Agudo iniciou sua vida em 1979, naquele primeiro ano provavelmente não, porque a rádio foi inaugurada dia 14 de julho e logo em seguida aconteceu. Mas já no ano seguinte, eu tinha a incumbência de, como repórter, fazer a cobertura desse ato e tenho fotografias das manhãs de cerração com bastante gente e o pastor Brauer fazendo às 9 da manhã a alocução lá na esplanada do monumento hoje. Bem, esse acontecimento perdurou sempre realizado com o espírito de fazer a parte religiosa ser preponderante. Mas já viste que era realizada pelo pastor Brauer. Ele trazia todo o luteranismo para o acontecimento. Depois, mais tarde, evoluiu-se com a fundação do Instituto Cultural em 1982. O pastor Brauer, então,
passou a dar ao ICPA o protagonismo deste acontecimento, porque eram as mesmas pessoas. Quem era do ICPA era também o pessoal da comunidade luterana que fazia acontecer este ato histórico. Mas sempre preservando ele em caráter religioso. Depois, aí, com a evolução do ICPA, aderiu-se ao ecumenismo e então o ato passou a ser multirreligioso, normalmente da Igreja Católica e da Igreja Luterana. Por vezes também a Igreja Congregacional participa. Esta é a dinâmica de como aconteceu este fato lá no Monumento ao Imigrante e que evoluiu para a grande Volksfest que nós temos hoje, mas que poderá nos ocupar em outro momento. Como se deu então a inclusão do Dia do Motorista a essas comemorações? Olha, o 25 de julho não é apenas o Dia do Colono, ele também é o Dia do Escritor, em homenagem ao primeiro festival do escritor brasileiro realizado em 1960. E como o Brasil tem a prodigalidade de fazer muitas leis para datas comemorativas, então, desde então, o dia 25 de julho é também o Dia do Escritor. É o teu dia. Dia dos Escritores, é o teu dia, Yolanda. Acabei de me emocionar, porque eu me lembrei do meu livro, A Boneca de Ana, que conta sobre imigração. Sobre imigração alemã, então. 25 de julho, e foi naqueles dias que nasceu a história A Boneca de Ana, um ano antes dele ser lançado. Então, 25 de julho é dia do escritor. E por que é dia de São Cristóvão? Porque no calendário religioso da Igreja Católica, 25 de julho é dedicado a São Cristóvão. São Cristóvão é o santo que carregou o Cristo. Ele carregou o Cristo e por isso ele foi feito padroeiro dos motoristas. Então é também e é muito referenciado como Dia do Motorista, porque o Brasil, sendo um país continental, ele depende muito do transporte de produtos, bens, serviços e pessoas pelos motoristas. Então tem que se festejar sim. Dia do Colono, Dia do Escritor e Dia do Motorista, 25 de julho. Veja só, mas que interessante. Eu sabia que existia o Dia do Escritor, mas eu não tinha me dado conta de que dia era esse. Porque essa data aqui na nossa região acaba ficando o Dia do Colono e Motorista. Veja só, a importância da leitura dos livros. Vamos comemorar também o Dia do Escritor, então. Eu estou, por exemplo, para fazer essa retomada, essa resenha, eu estou me valendo da minha coleção dos 8 anos de circulação do Correio Agudense, que eu tenho toda ela encadernada. Você vai herdar isto, evidentemente. E da edição do dia 23 de julho de 2012. Então, se a gente escreve, o que se escreve fica para a posteridade. Então, aqui está o registro a partir de pesquisas feitas e que são fidedignas porque baseadas em fontes oficiais. Eu vou ler apenas um trecho aqui dessa coluna, que eu sei que o meu pai não vai querer ler, mas eu vou ler. Escreveu assim meu pai nessa coluna que ele recém mencionou. Quando criança, em cada 25 de julho, era mandado por minha mãe ao monumento ao imigrante rezar um Pai Nosso em homenagem àqueles, pois era o dia do colono. Bem mandado, bem obedecido. Durante a adolescência, penso não ter cumprido esse ritual, pois piá não paga mico fazendo coisas de velho, disse ele escrevendo em itálico, né? Na década de 80, então, para a Rádio Agudo, acompanhei as preces e cânticos dirigidos pelo pastor Brauer e aí segue então a história que já foi mencionada no meio do programa. Mas então fica aqui o registro de todo o significado que existe nesse 25 de julho, quando ele acontece lá no monumento, desde muitos e muitos anos. E assim deveria ser mantido.
né? Mas, ouvintes, essa temática 25 de julho, Volksfest, renderá o próximo programa. E na semana que vem vamos continuar tratando e vamos falar de como nasceu a Volksfest. Vamos agora ao momento musical do programa. Vamos agora aos nossos patrocinadores. Apoiam Raízes da Germanidade as empresas Dikov Alimentos, Olaria Golds, Funerária e Marmoraria Persky e Cibele Companhia Limitada. E ainda os associados Anélia Dahlmeier, Aldo Alberto Wilhelm e Isa Ruth Schmitz. Cibele Companhia Limitada. Tradição e experiência a serviço do agro. A cinquentenária empresa agudense da família Cibel tem conceito regional em serviço de mecânica de máquinas agrícolas e rodoviárias. No balcão de peças e componentes, milhares de itens. Procure e comprovará. Cibel e Companhia Limitada, Avenida Borges de Medeiros, 1540, em Agudo. Fones 99993 2586 e 3265-7500. 99993 2586 e 3265-7500. Dikov Alimentos. Adquirindo, beneficiando e distribuindo arroz em Agudo e produzindo arroz, feijão, soja e carne em lavouras na fronteira gaúcha,
Dickhoff Alimentos contribui para o desenvolvimento social e econômico. Dickhoff Alimentos, uma empresa familiar que apoia a cultura. Quer arroz e feijão de qualidade em sua mesa? Rei Arthur, de Dickhoff Alimentos, Rincão do Mosquito Agudo. Na despedida de um ente estimado, respeito e profissionalismo nos serviços funerários são importantes. A PERSC se encarrega da burocracia e oferece urnas funerárias e capelas velatórias. Desejando, encaminha a cremação. Também executa serviços de lápides em túmulos e jazigos. Pedras para balcões, escadarias e demais elementos que valorizam sua residência, tudo na PERSC. Qualidade em produtos e serviços, presteza no atendimento e facilidade na negociação. Funerária e Marmoraria PERSC, em Agudo. Plantão permanente, 559-9622-4283. 559-9622-4283. Não importa o tamanho da alvenaria, é preciso confiar no material. Para sua tranquilidade, confie na Olaria Golds, com décadas de experiência na produção de tijolos, fornecidos na quantidade e cronograma desejados. Olaria Golds, dá conta do recado, porque você merece. A negociação é direta com os proprietários. Faça contato pelo WhatsApp 559-9926-0420, 559-9926-0420 ou vá à empresa na Esquina Golds, em Rincão Despraiado Agudo. Olaria Golds. Raízes da Germanidade für Kinder. Ruf sie die Kinder an. Wir wollen jetzt hier bei Raízes da Germanidade mit ihnen sprechen. Raízes da Germanidade para crianças. Chamem as crianças. Queremos agora, aqui no Raízes da Germanidade, falar com elas. Crianças, eu separei um trecho da entrevista com o meu pai, Paulo Augusto Wilhelm, onde ele explicou sobre a origem da comemoração, a parte mais oficial, então, como no Brasil se deu a definição do Dia do Colono. Então, vejam o que ele falou sobre isso, é bem interessante, eu separei especialmente para essa parte do programa. Por que Dia do Colono é tão importante? O deputado federal gaúcho Norberto Schmidt protocolou no Congresso Nacional o projeto de lei 2180, aliás, em 1964 ele protocolou o projeto, e em 5 de setembro de 68, o presidente da República sancionou a lei 5.496, dando o caráter oficial ao dia 25 de julho como o dia em que se pretende homenagear todos aqueles que trabalham a terra. Em 64, 68, eram 30% da população brasileira que era ligada à terra. Escolheu-se o 25 de julho porque o deputado Norberto Schmidt era gaúcho, era alemão, descendente de alemães, e ele então puxou a data da homenagem da lei federal para o fato histórico da imigração alemã. Podia ter acontecido em outra data, mas a chegada do imigrante, daqueles que vieram para cá, independente da sua etnia, para trabalhar a terra, são homenageados no dia 25 de julho. Então, nós dizermos que é só o alemão que é homenageado é correto porque a data histórica refere à chegada dos alemães. Mas a lei 5.496, ela quer dizer que este dia se destina a homenagear todos os que trabalham na terra. Depois, mais tarde,
foi feito o Dia do Agricultor, por lei também, que é dia 28 de julho. Então, diferenciando, o Dia do Colono passa a ser todo aquele que vem para ocupar a terra, e Dia do Agricultor, todo aquele que é agricultor efetivamente. Para fechar o programa, vamos ouvir uma música agora? Heut kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies. Ob er aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss. Zum Schützenfest. Ob sie aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht geht, steht noch nicht fest. Wenn die Uhr 12 schlägt, gehen wir nach Haus. Ob wir aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht gehen, ist noch nicht raus. Heut kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies. Aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau. Heut kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies. Aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt, oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss. Esta foi a edição 228 do Raízes da Germanidade. Tivemos a participação especial de Paulo Augusto Wilhelm. A produção e apresentação ficou por minha conta, a escritora Yolanda Wilhelm Dieckhoff, e a edição por conta da jornalista Natiele Dreze. Até o próximo domingo! Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICPA, volta no próximo domingo em 2 horários, às 7 e às 19 horas.
Vielen Dank für Ihr Unternehmen und bis nächsten Sonntag.